Atos 9, versículos 1 a 9, diz assim a palavra de Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Pai amado e bendito, te louvo pela vida dos meus irmãos e irmãs reunidos aqui nessa noite, pelo privilégio de te cultuarmos, de orarmos ao Senhor, de cantarmos louvores a Ti, de daqui a pouco participarmos da ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, como cantamos, te agradecemos, somos gratos pela salvação, pela vitória que temos em Cristo e pelo livre acesso que temos a Ti. Agora eu te peço, Espírito Santo de Deus, fale aos corações, constranja-nos nessa noite, renova a nossa fé, mostra a nós que Tu és o mesmo Deus que operaste no passado e que tem poder para hoje quebrar grilhões, para trazer vista aos cegos, para fazer com aquele que não enxerga as verdades do Senhor possa passar a enxergar que Cristo é o Salvador. Em nome de Jesus, Senhor, fala aos nossos corações e que tudo seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Queria, nessa introdução, compartilhar brevemente com os irmãos a história de 2 pessoas que são bem diferentes. Tem muitas coisas entre eles muitas diferenças entre eles, mas uma semelhança que daqui a pouquinho vocês vão entender qual é. Um é um homem lá do Oriente Médio, um homem que se envolveu no Islã, um muçulmano, e depois se envolveu com guerrilhas, com grupos armados violentos, um homem violento. E outra é uma mulher norte-americana que foi criada num contexto católico liberal, e essa mulher estudou muito, fez um doutorado e se tornou uma ativista da causa LGBT, que agora vai LGBTQIA+, e vai embora. Mas vou falar LGBT para ficar mais simples, que você já entende o que é. E começando por ela, embora ele seja um homem, ela é uma mulher, ela é norte-americana, ele lá do Oriente Médio, situações de vida muito distintas, há algo semelhante na história deles que eu quero compartilhar com vocês. Mas primeiro falar sobre ela. O nome dela é Rosária, isso não é ilustração, isso é fato. Rosária foi criada, eu vou ler aqui um artigo breve contando a história dela. Ela foi criada e educada no contexto católico liberal e apaixonou-se pelo mundo das palavras. Próximo aos seus 30 anos de idade, seduzida pela filosofia feminista e pela militância LGBT, Rosária adotou uma identidade lésbica. Ela obteve seu PhD, ou seja, seu doutorado, na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. E, em seguida, trabalhou no Departamento de Língua Inglesa e no Programa de Estudos da Mulher da Universidade de Siracusa, no período de 1992 a 2002. Seu campo acadêmico primário se concentrava em teoria crítica e especializando em teoria queer, que é que fala justamente essas questões de gênero de mulheres como Judith Butler. Seu foco histórico da Rosária foi a literatura do século XIX, informada por Freud, Marx e Darwin. Foi conselheira do grupo estudantil LGBT, escreveu a política para casais do mesmo sexo dessa universidade, de Siracusa, e buscou ativamente os alvos LGBT junto com a sua parceira lésbica. Ela tinha um relacionamento estável com uma outra mulher. Em 1997,
enquanto Rosária pesquisava sobre direito religioso e as suas políticas de ódio contra pessoas como eu, está entre aspas, porque ela falava assim, política de ódio contra pessoas como ela, que se afirmava lésbica, ela escreveu um artigo contra o Ministério Promise Keepers, um ministério de homens que discipula e evangeliza homens. Essa é Rosária. E o outro homem, o outro personagem dessa introdução que eu quero falar com vocês, se chama Abdallah Fadel. Ele é um ex-muçulmano que compartilhou sobre a dor que sentiu ao ver como a sua vida estava. Inclusive, esse homem deu um testemunho na igreja da freguesia e o diácono Marcos e a Priscila estavam lá e ouviram seu testemunho. Ele foi um violento defensor do Islã, se envolveu com guerrilhas, não foi isso, diácono Marcos? E uma história muito marcante. E ele estava sentindo a vida dele destruída, e ele diz o seguinte, isso é o relato dele, do Abdallah Fadel. Certa vez, à meia-noite, fiquei de joelhos e levantei as mãos aos céus pedindo socorro. Eu falei, eu não sei quem está em cima. Olha que engraçado a petição desse homem. Eu não sei quem está em cima. Ele levantou as mãos e falou, eu sei que você está ouvindo. Não vira as costas ou feche os ouvidos. Eu não fui criado para viver dessa forma, nem dessa maneira. Se tem um jeito, me tira desse buraco, porque é insuportável. E se não tem jeito, me deixa morrer. Eu não sei se você é Alá, se é Buda, se é Maria, se é Jesus. Eu não sei. Mas no dia que você se apresentar, eu te seguirei. Fez essa oração Abdallah Fadel. Duas histórias muito diferentes. Um envolvido com um grupo muçulmano. Se você quiser saber um pouquinho mais da história dele, pesquise ou procure o diácono Marcos, que o testemunho foi muito impactante, né, Marquinhos? Ele e Priscila foram muito impactados em ouvir a história desse homem. E uma mulher brilhante, genial, doutora em linguística, em algo relacionado à área de línguas e também de estudos de teorias queer, defensora das causas LGBT, ativista. O que pode haver em comum entre essas duas pessoas? Começando pelo Abdallah, ele fez essa oração. Eu não sei quem está em cima, não. Se é Alá, se é Buda, se é Jesus, se é Maria, mas se você estiver me ouvindo, me dá um sinal que quando você se apresentar eu vou te seguir. O que aconteceu? 5 dias depois dele ter feito essa confissão, num momento muito crítico da sua vida, Deus enviou um missionário para falar com ele. Sentindo-se rejeitado por todos, quando ouviu que Jesus lhe amava, não acreditou, mas sentiu que ali, através daquele missionário e daquele encontro, sua oração foi respondida. Aquele homem abandonou tudo e pagou um preço muito alto, né, Marquinhos? Um preço muito, muito alto, e se tornou um seguidor de Jesus, e hoje ele anda pelo mundo testemunhando de Cristo. Mas e a Rosária? A Rosária, cujo sobrenome dela é Butterfield, aí talvez você já tenha ouvido falar de Rosária Butterfield. O que aconteceu com ela? Lembra que eu falei que ela se levantou e escreveu um artigo contra o Ministério Promise Keepers, um ministério de homens que discipula e evangeliza homens? Ela fez isso, e por causa desse artigo, veio uma resposta que gerou um encontro com um homem chamado Ken Smith, que se tornou um confidente e amigo de Rosária. Rosária Butterfield se encontrou com esse homem para questionar a sua fé cristã e acabou que eles se tornaram amigos. Em 1999, após ler a Bíblia repetidas vezes, em grandes porções para a sua pesquisa, ela começou a ler a Bíblia para defender a causa LGBT e lutar contra o cristianismo. Rosária se converteu a Cristo. Seu primeiro livro, cujo nome é Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável, explica sua conversão e a crise cataclísmica na qual ela perdeu tudo, menos o cachorro. Viu? Para quem gosta de cachorro, ela pelo menos não perdeu o seu cachorrinho. E ainda assim, ganhou a vida eterna em Cristo. Então, Rosária Butterfield, hoje casada, pelo que eu li, ela tem filhos e netos, casada, está já uma senhora de idade, tem livros escritos e ela defende a causa cristã. Ela é uma mulher que tem um testemunho muito impactante. Então, o que há em comum entre Abdallah Fadel e Rosária Butterfield? Duas pessoas em circunstâncias muito distintas que eram improváveis convertidos a Cristo. Pessoas que você, se soubesse a história deles até antes de sua conversão, vai, esse aí nunca vai ser cristão. Esse aí nunca vai se render a Cristo. Essa daí nunca vai abandonar a causa LGBT para se render à verdade do Evangelho, muito menos largar o seu relacionamento com outra mulher, casar-se, ter filhos, e foi exatamente isso que aconteceu. E por que eu estou contando essas histórias
como ilustração dessa mensagem, porque hoje eu falarei da conversão de um outro cristão improvável, Saulo de Tarso, que depois passou a ser conhecido como o apóstolo Paulo. O que Deus fez na vida de Paulo foi muito marcante, mas o que Deus fez na vida de Paulo lá, nas primeiras décadas da história cristã, Deus continua fazendo hoje, como fez na vida de Abdel, como fez na vida de Rosária Butterfield, como fez nas nossas vidas e de muitos outros convertidos improváveis que Cristo tem alcançado, inclusive alguns através das nossas vidas. E é sobre isso que nós vamos ver nessa noite. Primeiro eu quero falar sobre 3 personagens que na verdade são 2 nessa noite. Primeiro, Saulo antes do seu encontro com Cristo, depois Saulo após o seu encontro com Cristo, e depois um outro personagem que é menos conhecido, mas é muito importante nessa história, que se chama Ananias, um piedoso discípulo do Senhor, que aparece aqui no contexto da conversão do apóstolo Paulo. Então, primeiro eu vou falar de Saulo, o furioso perseguidor dos cristãos, depois falar de Saulo, o piedoso, fiel, proclamador de Cristo, e depois Ananias, o piedoso e temeroso servo do Senhor. Primeiro ponto, Saulo, furioso perseguidor dos cristãos. Os primeiros versículos 1 e 2 do capítulo 9. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. O caminho era o nome como no início os cristãos eram chamados. Então, Paulo pediu carta para poder ir para Damasco, que era distante, mas ele sabia que tinham cristãos lá, para prender homens e mulheres e trazer para Jerusalém. Mas o ímpeto persecutório, de perseguição de Saulo, não começa a ser revelado aqui no capítulo 9, mas já antes. Volte comigo no finalzinho do capítulo 7, que conta a belíssima pregação de Estevão e o seu subsequente martírio. Aqui no final do capítulo 7 de Atos, a partir do versículo 57, logo após a extensa pregação de Estevão, a maior pregação registrada no livro de Atos, Atos 7,57 diz assim: eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, contra Estevão. Expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Estava lá quando Estevão foi apedrejado. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. Assim como o Senhor Jesus na cruz pediu perdão por aqueles que o crucificavam, Estevão pediu perdão por aqueles que o apedrejavam. E diz o versículo 1 do capítulo 8, e Saulo, o que está escrito aí, versículo 1 do capítulo 8? E Saulo consentia na morte de Estevão. Deixe-me continuar. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, leia o versículo 3 em voz alta comigo. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Guarde essa primeira frase do versículo 3. Saulo, porém, queria destruir a... Guarde isso, que daqui a pouco a gente vai voltar nisso. Então, esse era o apóstolo Paulo, que não era ainda o apóstolo Paulo, mas era o Saulo de Tarso, um furioso perseguidor da igreja. Voltando a Atos 9, o início do versículo fala assim: Saulo respirando ainda ameaças de morte. O R.C. Sproul, um grande pregador que faleceu recentemente, no seu comentário de Atos, ele fala que a palavra grega aqui para respirar, na verdade, não se refere a expirar, mas inspirar. Então, a imagem é igual de uma fera que está se preparando para dar um bote. E ele diz assim: os touros cavam a terra com as patas e bufam antes de ir ao ataque. Você já viu um touro numa tourada? O touro vai cavando a terra assim e vai fazendo aquela inspiração, pegando fôlego para atacar. Essa imagem, diz R.C. Sproul, que Lucas dá para descrever a intensidade da hostilidade feroz de Saulo enquanto se dirigia para Damasco. Então, assim como um touro bufa e inspira, né? Já vê o touro fazendo, parece que sai fumaça das ventas ali do
do touro, de tanta raiva, ele inspira assim, de raiva, assim que a Bíblia descreve, Lucas descreve Saulo de Tarso com tanta raiva da igreja, que ele estava como uma fera inspirando. Sabe quando você vê alguém que está com muita raiva, que a pessoa fala assim, ai, que raiva que eu estou com vontade de esganar alguém. Saulo estava assim em relação à igreja, ele pede para ir para Damasco para destruir a igreja, como vimos no versículo 8. Mas algo interessante aqui em Atos, porque a conversão de Saulo ela é descrita aqui no capítulo 9, mas o próprio apóstolo Paulo conta sobre isso, ainda no livro de Atos é registrado, lá no capítulo 22 e no capítulo 26. Então tem mais duas ocasiões aqui em Atos dos Apóstolos, que nós vemos o apóstolo Paulo, aí não Lucas contando, como aqui no capítulo 9, mas o próprio apóstolo Paulo contando como foi a sua conversão. E aí eu quero deixar uma sugestão para os irmãos, uma dica. Dê o seu testemunho, fale do que Cristo fez na sua vida. Isso é muito importante para que pessoas conheçam o poder de Deus e constranja pessoas a conhecerem a Cristo. Não pare no teu testemunho. Não fale somente do que Deus fez na sua vida. Pregue o Evangelho. Fale de salvação, fale de arrependimento de pecados, fale de fé em Cristo, mas compartilhe o seu testemunho. Fale do que Deus fez na sua vida. Isso edifica a vida dos cristãos e isso desperta não cristãos do poder de Deus para transformar vidas. E foi isso que Paulo fez. No capítulo 22, ele conta a sua história de conversão para uma grande multidão no templo em Jerusalém, que estava bem furiosa com ele também. E no capítulo 26, ele é colocado diante de um governador chamado Félix e do rei Agripa e mais algumas pessoas, ele conta o seu testemunho. Então a gente vai um pouquinho nesses textos para enriquecer essa história da conversão de Paulo. Vá lá no capítulo 26 de Atos, um dos dois relatos de Paulo, em que ele próprio conta da sua conversão. Atos 26. A gente está falando como Paulo era um furioso perseguidor dos cristãos, como um touro brabo. E aqui em Atos 26, versículo 9. Agora, não Lucas, mas Paulo relatando. Lucas registrou, mas são palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim, em Atos 26, 9. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. Então ele confessa que por meio dele muitos crentes foram presos. E quando os condenavam à morte, eu dava o quê? O meu voto contra eles. Então Paulo não tinha autoridade para matar. Ele não podia pegar um cristão e matar. Mas ele pegava, levava para Jerusalém, e quando tinha um julgamento, ele tinha poder de voto, ele votava para que homens e mulheres que amavam ao Senhor Jesus Cristo fossem mortos. Versículo 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido, de novo, a fúria de Paulo, contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Então, você consegue imaginar que um homem desse vai se converter, vai se tornar um dos maiores missionários e teólogos da história da igreja? Olha como Deus faz as coisas. Esse homem que confessa, que votava para que cristãos fossem mortos, que prendia cristãos, que fazia com que blasfemassem contra o nome de Jesus, esse homem, você podia imaginar que esse homem se tornaria o grande apóstolo Paulo. E no versículo 12, ele conta o propósito dele de ir para Damasco. Com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por ele comissionado. Então, com essa fúria, com essa raiva, com esse ímpeto assassino de querer prender e matar cristãos, Paulo pede cartas para se dirigir a Damasco. Esse era o apóstolo Paulo, um furioso perseguidor dos cristãos. Mas volte lá comigo para Atos capítulo 9. Porque algo impressionante acontece. Lembra que eu contei da Rosária Butterfield, que foi estudar para combater o cristianismo e após ler a Bíblia em profundidade se converteu? Ou do Abdala, que fez uma oração clamando que um Deus se revelasse a ele, e um missionário 5 dias depois se revelou e aquele homem se converteu a Cristo? Olha o que acontece em Atos 9, versículo 3. E aí passamos para o segundo ponto, pois Saulo, de um furioso perseguidor dos cristãos, passa a ser Saulo, o fiel proclamador de Cristo. Atos 9, 3. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, registra isso, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue?
Lembra quando eu falei do capítulo 8? Que eu falei, leia comigo essa primeira frase do versículo 3, que diz que Saulo queria destruir. Mas olha o que Jesus fala para ele. Saulo, Saulo, por que você persegue a minha igreja? O que ele fala? Saulo, Saulo, porque você me persegue. Mas por que Jesus falou isso? E o que isso revela? Revela a tamanha identidade de Cristo com a sua igreja. Cristo é tão identificado com a sua igreja que alguém, ao perseguir a igreja de Cristo, está perseguindo o próprio Cristo. E é isso que nós aprendemos com esse relato aqui, pois Jesus fala para ele aqui no versículo 5, ele perguntou, Senhor, quem é você? A resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue. Então, Saulo, ao prender cristãos, Saulo, ao dar voto a favor de cristãos serem mortos, Saulo, ao perseguir, fazer com que cristãos blasfemassem o nome de Jesus, ele estava perseguindo a igreja, mas ele estava perseguindo o próprio Cristo. E aqui, irmãos, eu quero falar algo com muito temor a Deus e com muito cuidado, porque a gente vive dias complicados na igreja. A gente ouve de muitos escândalos, muitos falsos testemunhos, há muitos falsos líderes, falsos pastores, falsos profetas, falsas igrejas. Isso é verdade, isso deve ser denunciado, mas nem toda a igreja é falsa. Existem igrejas saudáveis, existem pastores fiéis, existem homens e mulheres de Deus fazendo um trabalho excelente, com muita dificuldade. Eu conheço muitos deles, muitos homens e mulheres que estão agora pregando o evangelho em lugares difíceis. Lembro de um pastor nosso na Baixada, que uma época estava tendo um conflito muito grande no bairro, lá em Nova Iguaçu, onde ele tem a igreja, ele teve que cancelar os cultos da noite por causa de segurança, e a gente vê pastores pagando um preço alto. O outro pastor é lá em Belfor Roxo, lá em Vilar Novo, na Igreja Cristã Nova Vida em Vilar Novo, pastor Gilberto. Lembro uma época ele falando que, uma pessoa teve algum problema de saúde, precisava de um atendimento hospitalar lá no Morro do Gogó da Ema, que é um dos lugares mais perigosos de Belfor Roxo, que é uma das cidades mais perigosas do estado do Rio de Janeiro. Só que a ambulância, bombeiro, né, Rogério? Não chega lá, não pode, não tem como. O corpo de bombeiro vai estar botando o bombeiro em risco se botar alguém lá. SAMU não sobe. Quem subiu para pegar a pessoa adoentada que precisava ir para o hospital, lá no alto do morro do Gogó da Ema, lá dentro de Belfor Roxo? O meu amigo, pastor Gilberto, lá da igreja de Vilar Novo. Isso sai na mídia, isso sai no Instagram, ninguém sabe. Ele me contou em gabinete uma vez que eu fui pregar na igreja dele. Então tem muita gente séria fazendo a obra de Deus, com dificuldades, tem igrejas mais saudáveis, igrejas menos saudáveis. Então cuidado, tome cuidado ao falar da igreja de Cristo. Hoje tem muita gente na rede social, como disse o escritor Humberto Eco, com perdão da palavra, mas eu acho a fala dele muito verdadeira, deu voz aos imbecis. Todo mundo pode falar qualquer coisa nas redes sociais, e cuidado com o que você posta, irmãos. Tem muitas pessoas que expõem a sua vida, colocam coisas nas redes sociais que não convém. Rede social não é vitrine para você ficar se expondo, nem expondo a coisas que estão no seu coração. Eu acho muito lamentável algumas coisas que a gente vê. Eu nem tenho rede social, pouco que eu vejo, às vezes, no status do WhatsApp, eu já acho lamentável. Mas não exponha a sua vida demais, guarde-se, preserve a sua vida, os seus sentimentos também. Mas muitas pessoas vão para as redes sociais e condenam a igreja e falam um monte de coisa, mas cuidado, que Paulo estava perseguindo a igreja, mas quando Jesus aparece para ele, Jesus fala, por que você me persegue? Ao perseguirmos a igreja de Cristo, nós estamos perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado com isso, ao que você fala, ao que você posta, ao que você expõe. Eu não estou falando nem da nossa igreja necessariamente não, mas de forma em geral. Tome cuidado com isso. Muitas vozes têm se levantado na internet para criticar a igreja, para falar um monte de coisa. Algumas críticas e denúncias são verdadeiras, mas tenha temor a Deus. Porque Paulo, ao perseguir a igreja, Jesus fala que estava perseguindo ao próprio Cristo. Mas voltando aqui, então ele se revela e afirma que era o próprio Jesus que apareceu subitamente. E aqui isso é interessante, irmãos. Lembra que o Abdala que eu falei, ele orou sem saber nem para qual Deus estava orando. E aí, subitamente, 5 dias depois, aparece um missionário lá onde ele estava e prega o evangelho para ele. Muitas vezes, pessoas são impactadas por algo. Eu tive uma experiência com Deus num retiro, que eu fui, eu já contei isso aqui na igreja, muito marcante na minha vida, que eu fui naquele retiro porque eu não tinha para onde ir no carnaval. No carnaval anterior, do ano de 2000 acho que foi do ano de 2000, eu toquei numa banda lá de tocar tudo que era tipo de música, lá em Maragogi, lá em Alagoas, passei o carnaval tocando, e aí no carnaval seguinte não tinha para onde ir, eu namorava uma menina que estava desviada da igreja, e a família dela era toda cristã,
Aí o irmão dela me chamou para um retiro de uma igreja batista lá de Nova Iguaçu, e eu fui para aquele retiro, e lá eu tive uma experiência marcante com Deus, que mudou a minha vida para sempre. Voltei de lá com vontade de ler a Bíblia, lendo a Bíblia com vigor, com vontade, e ali eu tive uma experiência que subitamente o Senhor apareceu a mim e mudou a minha história. Minha mãe já orava por mim, minha irmã já orava por mim, e eu tive uma experiência marcante ali. Subitamente Jesus apareceu a Paulo e mudou a sua sorte. Talvez você esteja orando por alguém que não crê em Cristo, talvez você esteja orando pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, que há muito tempo você clama ao Senhor, e a Bíblia fala que a esperança que se adia adoece o coração, mas não desanime, continue pregando, continue anunciando, continue testemunhando, e peça ao Senhor, Senhor, que assim como subitamente Jesus apareceu a Paulo, a Saulo, no caminho de Damasco, o Senhor possa se revelar a esse meu ente querido, essa pessoa por quem eu oro, para que a sua vida seja transformada pelo poder do Evangelho. Subitamente, Jesus apareceu. E voltando aqui ao versículo 6, diz, mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Olha que curioso. Paulo, cheio de si, chegou lá no sumo sacerdote e falou, me dá a carta que eu quero ir lá para Damasco, recebeu a autorização e foi cheio de vontade. Agora ele cai por terra, a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, alguns falam que ele caiu do cavalo, pode ser que ele estivesse no cavalo, mas a gente não sabe, diz só que ele caiu por terra, e ali viu Jesus, perguntou quem era Jesus, e Jesus deu uma ordem para ele ir para Damasco, agora ele vai em obediência a Cristo. Mas vá comigo, como falei, Atos 22 e Atos 26 contam a mesma história, aí o próprio apóstolo Paulo contando, vai em Atos 22, que Paulo fala algo muito interessante, que eu queria que você guardasse isso na sua mente, pois todo cristão verdadeiro deve fazer a pergunta que Paulo fez aqui em Atos 22, versículo 7 a 10, versículos 7 a 10 de Atos 22. Aqui Paulo está testemunhando da sua conversão em Atos 22, 7. Paulo fala assim, então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei, Senhor, quem é você? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Até aqui está muito parecido com o capítulo 9. Mas há algo que o próprio Paulo acrescenta ali, que nós não vemos no capítulo 9, que está no versículo 10. Então perguntei, o que ele perguntou a Jesus? Senhor, o que devo fazer? Meu irmão, todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus, todo aquele que subitamente Deus é revelado a ele, deve fazer essa pergunta, Senhor, o que devo fazer? E Paulo perguntou isso a Jesus, isso não está no capítulo 9, mas está aqui no capítulo 22, e aí Jesus fala para ele, levante-se e entre em Damasco, e aí continua a história que a gente vai continuar vendo a partir de então. Vá para o capítulo 26, outro relato de Paulo, que tem algo muito interessante aqui também. Atos 26, versículo 14. Paulo também traz um adicional que não está no capítulo 9. Atos 26, 14 diz assim, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele acrescenta algo que não está nos outros textos. É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. O que é isso? Dar coice contra o aguilhão, que história é essa? Naquela época era muito comum, e ainda hoje, fazer uso de bois levando carruagens, carroças. Só que o boi às vezes ficava brabo. O boi ficava cansado, o boi ficava brabo, e o boi dava coice. Então, o que os carroceiros faziam? Eles botavam uns aguilhões, uns espigões, na frente da carroça, que aí quando o boi ficasse bravo e começasse a dar coice, na hora que ele desse coice, ele ia enfiar, né, a pata naqueles aguilhões, ia ferir, e aí ele ia parar de dar coice na carroça. Então, era uma estratégia do boi ficar disciplinado e andar para frente. Que ele dava o coice para trás, enfiava o pé naquele aguilhão, naquele espigão, machucava ele ia para frente. Alguns ficavam mais bravos ainda, mas era a estratégia para ele não quebrar a carroça do carroceiro. Então, quando Jesus fala para ele, Paulo, é duro para você, Saulo, é duro ficar dando coices contra os aguilhões. Ele está falando, Saulo, você está achando que você é um touro brabo, mas você é um boi teimoso. Você está achando que você é um touro bravo que está querendo destruir tudo, mas você não passa de um boi teimoso. Para de resistir à vontade do Senhor. Irmãos, como é maravilhoso quando a gente entende isso. Quando a gente entende que a melhor coisa a fazer é fazer a pergunta que Paulo fez, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E não ficar resistindo à vontade de Deus. Ao invés de ficar igual um boi, dando coice na carroça, e se machucando com os aguilhões, e se ferindo, resistindo à vontade do condutor,
resistindo à vontade do Senhor, renda-se ao Senhor e pergunta a Cristo essa noite: Senhor, o que você quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Não resista mais ao chamado de Deus para a sua vida, seja para se render a Cristo, seja para obedecer a Cristo, seja para seguir algo que Deus está te chamando. Dura coisa é resistir, ficar dando coices contra os aguilhões. Resistir à vontade de Deus só traz dores. E a gente age igual um boi teimoso, quando Deus quer que a gente seja uma ovelha mansa, fiel e obediente ao Senhor. E aqui ainda em Atos 26, aí Diácono Valquir fica uma dica aí para nosso grupo de evangelização. O próprio apóstolo Paulo fala daquilo que Jesus falou para ele, que é um resumo da tarefa da evangelização. Como falei nos anúncios, se você quer somar forças com a equipe de evangelização, você quer ajudar a pregar o evangelho nas ruas do nosso bairro, nas iniciativas que teremos esse ano de evangelização, procure o Diácono Valquir. E olha o que Cristo falou para Paulo aqui, que não está nos outros relatos, mas está aqui a partir do versículo 17. Ele diz assim, do 16, mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais os envio. E olha o versículo 18, isso aqui é uma síntese da tarefa de evangelização. Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, se você deseja servir ao Senhor, se você deseja evangelizar, engrosse as fileiras da equipe de evangelização, mas independente de você fazer parte da equipe de evangelização ou não, todo cristão é chamado, como Paulo foi aqui, para pregar o evangelho, para que olhos sejam abertos e pessoas sejam convertidas das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, receberem remissão de pecados e herança daqueles que são santificados em Cristo. Esse é o propósito, irmão. O propósito maior da nossa vida não é ganhar cada vez mais dinheiro, ter uma casa cada vez maior, ter um carro cada vez melhor, ter cada vez mais dinheiro para fazer tudo que a gente quer. Muitas vezes Deus vai nos dar coisas que desejamos e não há nada de lícito, desde que sejam coisas lícitas. Mas há um propósito maior, amém? Há um propósito maior para as nossas vidas. Ver olhos se abrindo, convertidos das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, recebendo perdão em Jesus Cristo. Isso é algo muito glorioso, irmãos. Muito maior do que você ter um PhD, como tem a Rosária Butterfield. Muito maior do que você ter muito dinheiro, muito maior do que você ter bens, ter propriedade, você ter a graça de ser um instrumento de Deus para que pessoas se convertam a Jesus Cristo. Parece improvável, irmãos, mas esse homem que era igual um touro bravo, furioso contra a igreja do Senhor, e que na verdade estava agindo como um boi dando coice num aguilhão, resistindo à vontade de Deus, esse homem, Jesus fala, que estava sendo constituído ministro, ou seja, servo e testemunha de Cristo. Aquele que perseguia os cristãos, depois desse encontro, se torna um servo, um ministro de Cristo e uma testemunha. É isso que Deus deseja para nós, irmãos. Independente se você tem 5 dias de igreja, 5 semanas, ou 5 anos, ou 50 anos, Deus nos chama a ser ministros e testemunha dele, a testemunhar do Evangelho, aonde a gente estiver, seja na igreja, seja na praça, seja em casa, seja no trabalho, seja ministro, servo e testemunha do Senhor. Mas falei desses dois personagens que na verdade é um só. Saulo, o furioso perseguidor dos cristãos, que se torna Saulo, o fiel proclamador do Evangelho, pois na sequência você vê que ele vai pregar o Evangelho, e o pessoal fica meio com medo, mas esse Saulo aí não era o que perseguia os cristãos, e ele vai nas sinagogas pregando o Evangelho, ele tem que fugir de lá dentro de um cesto, porque os judeus quiseram matá-lo por causa da mudança da conversão dele. Mas há alguém que surge nessa história, nessa virada de página na vida do apóstolo Paulo, e o nome desse homem é Ananias. Alguém que a Bíblia fala bem pouco. Fala aqui, e Paulo, num desses textos, lá no capítulo 22, fala que Ananias, em Atos 22, 12, não precisa abrir, fala que Ananias era piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Então Ananias era um homem piedoso, um homem que temia Deus, e um homem que dava bom testemunho do Senhor no meio dos judeus. E esse Ananias aparece aqui no capítulo 9, versículo 10. Atos 9, 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas,
procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Irmãos, Deus apareceu, e aqui é algo muito interessante, uma aplicação para nós que cremos em dons espirituais. Nós cremos que Deus usa pessoas para nos abençoarem com uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, com uma palavra das Escrituras. Deus usa pessoas para abençoarem as nossas vidas. Mas a gente tem que ter discernimento. E muitas vezes, quando Deus fala algo através de alguém, Deus já falou conosco. Olha o que Deus fala para Ananias. Ananias, vá lá que tem um homem chamado Saulo que está orando, e numa visão ele viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Porque no final, no versículo 9, a gente vê que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber nada, e também o texto nos diz que ele estava cego. Então Deus falou para Ananias, mas Deus já tinha falado para Saulo. Então cuidado quando pessoas vierem falar algo isso é da parte de Deus, assim diz o Senhor. Eu creio que Deus usa pessoas para falar conosco ainda nos dias de hoje, mas a gente precisa ter discernimento. Porque quando algo é de fato do Senhor, vai confirmar no coração de Ananias e confirmar no coração de Saulo. Mas quando Ananias ouviu isso, Ananias ficou assustado, irmão. Você ouviu no início eu mostrando quem era Saulo, como ele era cruel, como ele prendia, como ele açoitava, como ele levava preso, quando ele concordava com a morte de cristãos, como ele fazia pessoas blasfemarem contra o nome de Jesus. Aí imagina esse homem, com essa história, com esse testemunho, Deus chega para você e fala, vai orar por ele. Ananias, naturalmente, mesmo sendo um homem piedoso de bom testemunho, como vê em Atos 22:12, ele fica com medo, irmãos. E olha o que diz aqui no versículo 13 de Atos 9. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O pessoal já sabia que Saulo estava chegando lá com autorização para prender os cristãos. Já estava todo mundo sabendo. Às vezes a gente pensa que o pessoal não sabe, mas a rádio peão, como dizia na empresa que eu trabalhava, ela corre muito rápido. Então, o Saulo estava indo para Damasco, todo mundo já sabia que ele estava com autorização para prender os cristãos. E Ananias fica com medo, irmãos. Ele está errado? Eu acho que eu teria medo também. Saulo, Senhor, ele quer prender, quer matar todo mundo, ele está com autorização para prender, eu vou lá orar por ele. Vou falar, eu vim orar por você, eu sou discípulo de Jesus, ele vai me matar, ele vai me bater. Mas olha o que Jesus responde para ele. Versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias estava com medo, Senhor, se eu for lá nele eu vou sofrer. Mas Deus falou, não, vai lá, que esse é um instrumento escolhido meu, e eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer. E a gente vê isso na história de Paulo, o quanto ele sofreu por fidelidade a Jesus Cristo. Então, se Deus está colocando no seu coração evangelizar um Saulo, se tem alguém que é duro, se tem alguém que persegue cristãos, se tem alguém que tem um coração duro, mas Deus está colocando no teu coração, vai, fala de Jesus para ele, ora por ele. Às vezes no café, né, lá no escritório que eu trabalhava, tinha sempre aquele momentozinho do café, aí a gente trocava uma ideia, conversava um pouquinho, depois voltava para a mesa, eu trabalhava no computador o dia inteiro, e sempre tinha aquele momento de tomar um cafezinho para dar mais parecida do trabalho. Então, de repente, naquele momento do cafezinho, você tem a oportunidade de falar de Jesus, falar do Evangelho. Então, Deus está falando, vá! Mas, Senhor, esse homem é duro de coração. Senhor, esse meu parente, ele não quer saber de Jesus. Senhor, ele fala mal de crente, ele fala que pastor é tudo ladrão. Ele fala que a igreja só gera prejuízo para os outros. Vá, Ananias, vá lá para falar com Saulo. Então, quem sabe você tem pessoas no seu convívio que é igual a Rosária Butterfield, que é igual ao Abdala lá, aquele ex-muçulmano, que é igual ao Saulo de Tarso. Você fala, esse aqui, nunca. Esse é o último que eu vou dizer que sou crente. Pessoas falavam isso de mim, irmão. Eu era bem carne de pescoço, como dizem na gíria. Ateu, zombador, eu era muito sarcástico, né? Isso ainda tem uma raizinha que eu luto contra ela. Mas eu era muito zombador, zombava dos crentes, eu era ateu, não cria, tinha muita resistência à religião por causa do histórico meu familiar. Na minha família sofri muito por causa de falsas religiões. E eu era muito resistente, então era onde que alguém, certamente uma vez olhou para mim e falou, esse aí nunca vai se converter, ou quando soube da minha conversão não acreditou. E você talvez tenha pessoas do seu entorno que são como Saulo de Tarso. E você fala, Senhor, o Senhor quer que eu evangelize fulano? Senhor, o Senhor quer que eu fale do teu amor para Cicrano? Senhor, o Senhor quer que eu fale para Saulo? Que eu ore por Saulo?
E qual foi a resposta de Jesus a Ananias? Vá. Então, quem sabe essa noite Jesus está te falando, vá, meu filho, vá, minha filha, prega para ele, fala para ele, ora por ele. E deixa os resultados com o Senhor. E aí no versículo 16, mostra a reação de Ananias, que era um homem piedoso, um homem fiel. Pois diz assim, versículo 17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Leia o versículo seguinte, em voz alta comigo, versículo 18. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Continue. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Ananias obedeceu, mesmo com medo. Ananias foi e orou. E caíram como escamas, ou seja, algo sobrenatural aconteceu naquela ocasião. E Paulo, que tinha ficado cego, Saulo, lá em Atos 22, Atos 26, fala que foi por volta de meio-dia, ou seja, na hora que o sol está mais alto, ele viu uma luz mais forte que o sol, que é o Filho de Deus que se revelou a ele. E falou para ele que o constituiria ministro e testemunha para pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo que ele crê. Depois o próprio Saulo, já chamado Paulo, escreve isso aos Romanos, em Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é poder, irmãos. Não é só palavras. As palavras são importantes. A gente fazer o trabalho apologético, defender a fé, estruturar o nosso pensamento. O apóstolo Pedro fala isso, que a gente deve dar razão à nossa esperança. 1 de Pedro 3,15. Argumente com as pessoas, converse. Mas o Evangelho é o poder de Deus, irmão, que quebra cadeias, que despedaça grilhões. E Saulo experimentou isso. E Ananias foi lá e orou por ele. Deve ter chegado na casa meio temeroso, né? Saulo, Saulo. Mas ele chamou, ele creu tanto no Senhor que ele chamou Saulo de irmão. Saulo, irmão. E falou, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho, me enviou para que eu orasse por você. E aqui eu aprendo algo também. Nenhum de nós pode caminhar sozinho. Você perguntar para alguém se conhece Paulo, praticamente todo mundo que você conhece vai falar que conhece o apóstolo Paulo. A maior cidade do nosso país, a cidade mais rica, a cidade mais próspera, a cidade mais importante da nossa nação, se chama São Paulo, não é Rio de Janeiro, sinto informar. Rio de Janeiro tem muitos problemas e é uma cidade maravilhosa, mas cheia de problemas, já deixou de ser a cidade principal do país há muito tempo. Não sei nem se é tão maravilhosa mais, né, Pamela? Mas São Paulo, em uma referência ao apóstolo Paulo. Mas talvez muitas pessoas, se você perguntar amanhã no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, sabe quem foi Ananias? A pessoa vai falar, Ananias? Que Ananias? Não sei quem foi Ananias, não. Mas você sabe quem foi Paulo? Que Paulo? O apóstolo Paulo? O Paulo do time de São Paulo? Da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo? É ele mesmo. Sei, ele foi um pregador aí cristão. Talvez falhar, foi o maior missionário da história do cristianismo. Foi o maior teólogo, a mente mais brilhante da história cristã. Mas o Paulo teve um Ananias que orou por ele. Ao que me consta, Ananias aparece aqui no capítulo 9, depois no capítulo 22, que Paulo fala que ele era piedoso, tinha bom testemunho, e depois some, irmãos. Mas ele estava lá. Paulo precisava que alguém pusesse as mãos sobre ele, para que as escamas caíssem dos seus olhos. E Ananias surge. Então, não despreze os Ananias que Deus coloca no nosso caminho, para nos abençoar. E não se sinta menor se você for um Ananias. Eu orei por fulano, testemunhei de Jesus para ele, preguei para ele, agora ele está pregando, está testemunhando, está fazendo um monte de coisa aí em nome de Jesus, e ninguém sabe que eu conheço. Glória a Deus! Seja Paulo ou seja Ananias, o importante é sermos obedientes ao Senhor, como foi Ananias e como foi Saulo, depois chamado Paulo. Saulo não teve seu nome mudado para Paulo nessa ocasião. Lá no capítulo 13, diz que ele passou a ser chamado de Paulo, e aí daí em diante, o livro de Atos e as epístolas o identificam como Paulo, nome romano. Saulo é um nome de origem judaica, possivelmente uma homenagem ao rei Saul, pois Paulo era da tribo de Benjamim, da mesma tribo do primeiro rei de Israel, o rei Saul. E Paulo tem um significado diferente de alguém que serve ao Senhor, de alguém que é obediente, de alguém pequeno. É um nome de origem, um nome romano.
Então, Paulo não teve seu nome mudado aqui, mas teve sua vida transformada pelo poder do Evangelho. E esse poder que transformou a vida de Saulo aqui, continua transformando vidas até hoje. Concluindo, irmãos, Rosária Butterfield, uma convertida improvável, como é o título do próprio livro dela, militante LGBT, crítica do cristianismo, se rendeu a Cristo e hoje é um instrumento nas mãos do Senhor, até para levar esperança a pessoas que se convertem a Cristo e vêm desse ambiente e pensam, mas isso não é para mim, e ela mostra, não, Deus continua operando na vida de pessoas. Abdala está testemunhando de Cristo, mostrando que o Senhor continua transformando vidas, como fez com Paulo, como fez com ele também. E eu te pergunto, olhando pelo natural, tem pessoas que você pensa, esse aí nunca vai se render a Jesus. Esse aí tem um coração tão duro, para esse aí não tem Cristo que dê jeito. Já viu alguém falando isso? Eu já ouvi. Mas tem jeito. Deus pode tocar o coração. Não desista, não desanime. Peça a Deus sabedoria. Às vezes a gente fala demais e atrapalha os propósitos de Deus. Atrapalha, às vezes, é melhor falar menos e falar de forma mais precisa. Mas não deixe de crer que Deus pode transformar qualquer pessoa para a glória do nome dele. E eu te pergunto, Paulo foi chamado por Deus para ser ministro e testemunha. Nós somos chamados para sermos ministros, ou seja, servos de Cristo e testemunhas do poder do Senhor. Temos cumprido isso? Você tem sido um ministro fiel, não só um ministro que bota um terno na igreja, mas um servo fiel do Senhor, onde Deus te colocar, e você tem testemunhado do poder do Evangelho? Faça isso. Talvez a sua vida não melhore. A vida de Paulo não melhorou. Pelo contrário, piorou e muito. Mas ele cumpriu o chamado de Deus. Ele cumpriu aquilo para o qual Cristo o chamou. E no final das contas é isso que vai importar, irmãos. Como alguém disse, caixão não tem gavetas. Você não vai levar as suas propriedades, os seus diplomas, o seu dinheiro na sua poupança, no seu caixão. Mas ao fechar os olhos aqui, vamos abrir na eternidade diante do Senhor. E saberemos que vale a pena ser fiel ao Senhor. E aqueles que têm ouvido o chamado de Deus, mas têm balançado, não resista, como um boi teimoso que fica dando coice na carruagem. Não resista, que isso só te traz ferimento. Você só fere se fere como o boi fere a pata ao meter a pata naqueles aguilhões que ficavam para o boi não destruir a carroça e para ele avançar. Não resista ao Senhor. Tire os impedimentos, tire as dificuldades e lance. E deixe que o Senhor é poderoso para conduzir a sua vida. A gente vai participar da ceia do Senhor. Nós vamos lembrar do sacrifício de Jesus, daquilo que Cristo fez, que nos possibilitou ter acesso a Ele, que nos possibilitou estar na sua presença. No início, o Luciano abriu o culto com Efésios 2, eu vou ler novamente esse texto, porque ele é muito pertinente ao que vamos fazer nesse momento. Porque ele fala de forma muito marcante. O apóstolo Paulo, o mesmo Saulo, se converteu e passou a ser chamado Paulo. Ele escreveu a sua epístola aos Efésios. E aqui ele diz, e aí a gente já vai se preparar para participar da ceia do Senhor, os irmãos que vão servir já podem se posicionar. Ele diz, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, todos nós andamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E ao versículo 4, afirma assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos amou, sendo rico em misericórdia, nos amou ainda estando nós mortos em nossas transgressões. E estando nós mortos, Ele nos deu vida. E é isso que a gente vai lembrar agora na ceia do Senhor.